Boa tarde, Darcy. Boa tarde a todos. Eu converso nesse momento com Alex Oliveira, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Cachoeira do Sul, e o assunto: prevenção de acidentes no trabalho. Alex, foi informado através da imprensa um dado que de 50.600 acidentes acontecidos no ano de 2013 no Rio Grande do Sul, 140 vieram a óbitos, ou seja, um trabalhador morto a cada 60 horas. Isso, de certa forma, te assusta? O nosso boa tarde aos telespectadores da TV Novo Tempo. Eu acho que assusta qualquer cidadão, e para nós que estamos à frente da ação sindical, que busca, no caso, sempre a prevenção a tais acidentes. É assustador realmente sabermos esse grande número de óbito desses trabalhadores das mais diferenciadas categorias, e nós que conhecemos mais a fundo a realidade dos metalúrgicos, sabemos que, infelizmente, grande parte desses acidentes acontecem devido a ações de prevenção por parte das empresas. Infelizmente, a grande maioria das empresas ainda não vê a prevenção como um ponto fundamental para que sejam evitados esses acidentes de trabalhos, e também cada vez mais presentes no dia a dia dos trabalhadores as doenças ocupacionais, as doenças psicológicas, aquelas relacionadas à prolongada carga de trabalho, enfim, problemas de depressão, né, problemas relacionados ao trabalho de difícil até entendimento por parte das empresas e até caracterização delas também, digamos, complicada por parte da Previdência Social quando elas acontecem. Então, nós, da ação sindical, nós dos sindicatos, temos um olhar todo especial para essas questões dos acidentes de trabalho, mas principalmente no que se refere à prevenção. Nós atuamos, e mais especificamente o nosso Sindicato dos Metalúrgicos em Cachoeira do Sul, em diversas frentes, junto ao Conselho Municipal de Saúde, junto à Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e também junto às empresas, que é a nossa área de atuação, para que essas empresas venham a cumprir a legislação no que se refere aos acidentes de trabalho, compor as suas CIPAs internamente, que são importantes ferramentas para a prevenção de acidentes de trabalho, e cumprirem com a legislação que aí está e dar mais segurança, então, para os seus trabalhadores. Falando do setor metalúrgico, que é mais a sua área, essa fiscalização com relação a esses acidentes e a prevenção fica a cargo de quem? Como é que chega esses dados, no caso, para o Sindicato dos Metalúrgicos? Bem, falando da nossa área de atuação, que é Cachoeira do Sul, ou seja, nosso sindicato representa os trabalhadores nas indústrias metalúrgicas, mecânicas e de material elétrico de Cachoeira do Sul, nós temos uma dificuldade em ter acesso a esses dados. Por quê? Porque esses dados chegam até nós basicamente ao nosso conhecimento através das informações dos próprios trabalhadores e através das ações que nós realizamos de fiscalização e visitas, enfim, junto às fábricas. Porque, infelizmente, grande parte das empresas não cumprem até com o requisito essencial na caracterização de um acidente de trabalho, que é a própria emissão da CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho, que deve ser emitida em 6 vias, a INSS, no caso o Ministério do Trabalho, e uma dessas vias, então, deveria ser direcionada para o sindicato, até para que nós pudéssemos ter dados mais precisos e compartilhar com as empresas, inclusive de ações preventivas. Então, basicamente, a nossa atuação em cima da prevenção dos acidentes de trabalho se dá com a atuação do sindicato junto a órgãos e conselhos, com fiscalizações e com visitas às empresas e orientação também para os trabalhadores através de boletins informativos e do contato direto com esses trabalhadores também. A constituição de uma diretoria da CIPA, ela é obrigatória? Como é que o sindicato ele vê essa atuação da CIPA, no caso, nas metalúrgicas de Cachoeira do Sul? Bem, a CIPA ela é regulamentada pela norma regulamentadora 5, que dispõe sobre a forma de constituição, da forma de eleição, das atribuições da CIPA. Existe um quadro, um anexo na norma regulamentadora 5, de acordo com a atividade das empresas, da complexidade, enfim, e do número de funcionários, que essa tabela dimensiona, então, qual vai ser o tamanho, ou seja, quantos representantes terão a CIPA, que são os representantes da empresa, do empregador, que são indicados pela empresa, e os representantes dos funcionários,
funcionários que são eleitos por esses, então. Então, a CIPA necessita de uma eleição, né, onde são eleitos os representantes, passam por um treinamento e, durante o mandato da CIPA, que é de 1 ano, segundo a legislação, eles desenvolvem, segundo a NR5, deveriam desenvolver mensalmente as reuniões e as ações preventivas, então, aos acidentes de trabalho, doenças ocupacionais dentro das fábricas. Ocorre que, infelizmente, a grande maioria das empresas da nossa categoria não possuem, eu digo, uma grande porcentagem não possuem suas CIPAs devidamente constituídas, organizadas, infelizmente por uma visão do empregador que geralmente dá prioridade ao processo produtivo e não a essa importante ferramenta que é a CIPA é uma importante ferramenta de prevenção aos acidentes de trabalho. Então, essa é mais uma luta do nosso dia a dia, do nosso sindicato, em todas as reuniões que nós temos com representantes da empresa, nós sempre tocamos na importância de termos as CIPAs constituídas dentro das fábricas e atuantes, porque não adianta, por exemplo, se constituir uma CIPA, mas não dar condições para que ela possa desenvolver as suas atividades. Não adianta você eleger e constituir uma CIPA, mas dar prioridade ao processo produtivo em vez das táticas, das ações internas na fábrica voltadas à saúde do trabalhador. Como presidente do sindicato, na sua visão, falta a boa vontade, no caso do empregador, em ter esse treinamento, em adquirir equipamentos que possa dar uma condição melhor para o funcionário trabalhar, ou existe também o desinteresse em se capacitar, em se colocar de uma forma correta para evitar esse tipo de acidentes e até óbitos, né, nas empresas? Como é que você, como presidente do sindicato, vê essa questão? Bom, é importante a gente frisar que nós não podemos também generalizar. Nós temos empresas da nossa área de atuação que cumprem fielmente com toda a legislação e com todas as ações preventivas. Mas, infelizmente, nós ainda temos empregadores que como eu já tinha citado anteriormente, que, enfim, o próprio fornecimento de um equipamento de proteção individual, uma botina, um protetor auricular, ela não cumpre até com, digamos assim, a imediata substituição, ou seja, quando um equipamento já está desgastado, é dever da empresa substituí-lo imediatamente. Talvez por uma questão de financeira ou por uma questão de, enfim, não prioridade a aquilo ali que pode originar futuramente uma botina que já esteja desgastada, pode ocasionar um acidente de trabalho. Se ela for reposta, se o trabalhador tiver com todos os EPIs em condições adequadas, do nosso ponto de vista, é uma precaução para que futuros acidentes venham a acontecer. Só que essa visão ainda não são todos os empregadores que têm de que a prevenção possa, inclusive financeiramente, estar prevenindo o acidente hoje, evitando que aconteça amanhã e que pode trazer inúmeros transtornos para a empresa futuramente. O sindicato tem dados de números de acidentes de trabalho nesse período em que você está à frente do Sindicato dos Metalúrgicos aqui de Cachoeira do Sul? Quem é que teria, no caso, que fornecer esses dados para vocês? E se esses dados são repassados anualmente, trimestralmente, como é que funciona esse processo? Não, nós assim, basicamente, relacionando-se a acidentes de trabalho, doenças ocupacionais, como foi citado, seria necessário o preenchimento, né, da CAT e a correta destinação dela para os órgãos, Ministério do Trabalho, Previdência Social e uma seria o sindicato. Como esses documentos não chegam até o sindicato, nós temos os nossos dados que não são precisos de acordo com a realidade, com as visitas e com o contato que nós temos com fábricas e trabalhadores. Então, dificulta mais ainda as ações preventivas e também aquela questão de saber quais são as empresas que têm o maior número de acidentes de trabalho, quais são os tipos de acidentes de trabalho que mais ocorrem por falta de uma proteção, por falta do cumprimento de uma norma regulamentadora. Então, é realmente difícil para nós, é um trabalho que nós realizamos internamente, também em parceria com os trabalhadores da nossa categoria, que procuram o sindicato, que relacionam as dificuldades que possuem junto às fábricas e, dentro do possível, nós no dia a dia procuramos sempre entrar em contato com as empresas e verificar o que está acontecendo com essas situações, se é a não fornecimento dos EPIs ou então outras situações que não estejam cumprindo com a legislação e que venham futuramente, provavelmente, proporcionar acidentes de trabalho dentro dessas fábricas. Vale a pena a gente lembrar que muitas vezes também o empregado ele pode
evitar que certas coisas acabem acontecendo, né? Tem que ter a vontade do empregado também de que esses números possam diminuir, de que possam ser evitados acidentes e possam ser evitados óbitos também nas empresas. Exatamente, é a função do empregado, enfim, além de produzir, além de cumprir com a sua obrigação, é também obrigação do funcionário, quando lhe é fornecido o equipamento de proteção individual, utilizar da forma correta, ou seja, é obrigação da empresa fornecer os EPIs adequados para cada função, né, orientar, treinar os trabalhadores do seu uso correto, e é obrigação do funcionário também utilizá-los da forma correta, ou seja, utilizar a botina, o óculos, o protetor auricular, enfim, de acordo com a sua função, para que os acidentes não venham a acontecer. Então é importante essa conscientização por parte dos trabalhadores também, de que esses dispõem desses mecanismos que são os equipamentos de proteção individual que devem ser utilizados, né, para que sejam evitados esses acidentes. Também as máquinas que possuem proteção de acordo com as normas regulamentadoras, utilizadas das formas corretas. Por quê? Porque se o empregador tem a visão de que a produção, de que a produtividade é mais importante do que a saúde do trabalhador, esse trabalhador não pode ter esse posicionamento. Ele tem que pensar que a saúde dele é importante e que se ele perder um membro, se ele perder uma mão, um braço, um dedo, ele não vai recuperá-lo nunca mais. Eu falei com Alex Oliveira, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Cachoeira do Sul. Alex, muito obrigado pela sua disponibilidade e por desdobrar esse assunto tão importante nos dias de hoje, que é a prevenção de acidentes no trabalho. O nosso agradecimento pelo espaço, né? E nós, Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos, continua sempre à disposição da nossa categoria, dos nossos trabalhadores e também da comunidade em geral. Darcy.